Capítulo 3 das ações possessórias. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 554. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Parágrafo 1º. No caso de uma ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Parágrafo 2º. Para fim de citação pessoal, prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Parágrafo 3º. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação, prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádios locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Artigo 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de: inciso 1. Condenação em perdas e danos. Inciso 2. Indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para: inciso 1. Evitar nova turbação ou esbulho. Inciso 2. Cumprir-se a tutela provisória ou final. Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Artigo 557. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propuração de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou reintegração de posse, a ligação de propriedade ou de ter de outro direito sobre a coisa. Artigo 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Artigo 559. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designará-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real e fiduciária, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade de fazer economicamente hipossuficiente. Seção 2 da manutenção e da reintegração de posse. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Artigo 561. Incumbe ao autor promover, inciso 1, a posse, inciso 2, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, inciso 3, a data da turbação ou do esbulho, inciso 4, a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu,
a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou reintegração liminar, sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Artigo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Artigo 564. Concedido ou não o mandado de liminar, de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para, querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestação será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Artigo 565. No litígio coletivo, pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação, afirmado na petição inicial, houver ocorrido há mais de 1 ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto no parágrafo 2º e 4º. Parágrafo 1º. Concedida a liminar, se esta não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos do parágrafo 2º e 4º deste artigo. Parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública, intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela Polícia Agrária e pela política urbana da União, de Estado, o Distrito Federal ou município, onde se situa a área objeto do litígio, poderão ser intimados para audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Parágrafo 5. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Artigo 566. Aplica-se quanto ao mais o procedimento comum. Seção 3 do interdito proibitório. Artigo 567. O possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante um mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Artigo 569. Artigo 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo. Capítulo 4. Da ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 569. Cabe, inciso 1, ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Inciso 2, ao condomínio a ação de divisão para obrigar os demais consórcios a extremar os quinhões. Artigo 570. É lícita a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum,
citando-se os confinantes e os condôminos. Artigo 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizados por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se, no que couber, os dispositivos deste capítulo.